Josué, Alemanha ou Bélgica? Bom, para mim, a Alemanha, claramente. E tu, Júlia? É assim, eu escolheria viver numa cidade da Alemanha que me desse acesso à Bélgica ou numa cidade da Bélgica que me desse acesso direto à Alemanha. E isso é perfeitamente possível. Pois, mas é muito esperta. Exato. Ela quer as duas coisas. Tipo, Eu- como é que é possível? Sim, A Alemanha e a é- Bélgica ao mesmo tempo. Calma, eu vou explicar. É porque assim, eu e mais não sei quantos imigrantes somos, olho aberto. Porque assim, existem cidades que fazem fronteira uma com a outra e que são da Alemanha e da Bélgica. Uma delas, e a mais conhecida, uma das mais conhecidas ali, que é mais rápido para se entrar na Bélgica ou na Alemanha, é a cidade de Eupen, na Bélgica. Eupen faz parte ali da cidade grande de Liège. Então, existe muita gente que vive em Eupen e depois trabalha na Alemanha, na cidade de Aachen. Porque a cidade de Aachen é uma cidade grande, com muito emprego, não é, Josué? E as pessoas fazem no máximo 25 minutos de carro para chegar até lá, ou de autocarro. É que é mesmo tipo como se a pessoa estivesse a ir para o mesmo país, praticamente. Isso é excelente. Exato. Até porque há quem aproveite e ganha salário de um lado que é um pouquinho mais Exato. e vive no outro. Até porque nós, como já falamos aqui em alguns vídeos, na Bélgica existem oportunidades para imigrantes, por exemplo, que na Alemanha não existem, não é? E isso é Exato. ótimo. A pessoa pode estar a trabalhar na Bélgica e a viver na Alemanha. Que é Sim, bem, ou bem possível. vice-versa. Ou vice-versa. sim. Nestas duas cidades, Sim, a pessoa conforme. pode fazer vice-versa. Mas no caso de Eupen, o custo de vida é bem razoável mesmo. Porque é uma cidade pequenininha, que faz ali fronteira com a Alemanha, mas depois Aachen já é uma cidade grande na Alemanha e que ali as casas também têm um custo assim razoável, porque é uma cidade, não é grande, uma das principais, mas não é o top das principais. Então pode haver ali casas mais caras do que em Eupen. Então normalmente as pessoas trabalham em Aachen e depois então vivem em Eupen. Pois é, Júlia, mas temos ainda mais uma cidade, né, que é a cidade alemã de Colónia, que situa-se entre um país e outro, ou seja, entre Holanda e a Bélgica. Exato. Normalmente, uma pessoa ali de carro pode fazer cerca de 1h10 mais ou menos, e de comboio cerca de 1h50, ou seja, Quase 2 horas. quase 2 horas, ou seja, é muito rápido, ou seja, em menos de 2 horas a pessoa está num país ou está num outro país. Mas ou seja, Josué, falando de Colónia, é assim, para quem não sabe, eu já morei em Colónia. Na primeira vez que eu morei na Alemanha, há uns anos atrás, eu morei em Colónia. ela está a dizer Colónia porque é uma cidade mais movimentada. Muito pessoal, não, aquilo, Sim, mas Colónia é Nova York, tipo, é lá que tudo também não acontece. exagera, né? Também. Não, Josué, eu só gostaria de que as pessoas entendessem um bocadinho daquilo que é uma cidade. É uma mistura Não, entre pronto. Bélgica e Alemanha. Aquilo Ok. que está em Bruxelas, dentro da Alemanha Pronto, e... ok. Pronto, para vocês entenderem, o que ela quer dizer é que Colónia é uma cidade muito diferente das outras cidades alemãs. Isto porquê? Exato. Porque é uma cidade muito mais movimentada, as pessoas são muito Multicultural. mais extrovertidas, mais agitada, há mais vida, né? Nas outras cidades é tudo muito mais parado e esta cidade é um pouco assim atípica. Pronto, vocês vivendo ali poderão visitar rapidamente a Bélgica, ou trabalhar na Bélgica, trabalhar na Holanda e até mesmo visitar, pronto. É uma cidade muito histórica e realmente grande parte ali da cultura alemã está em Colónia e uma mistura também de outras culturas. Portanto, nós temos ali africanos e pessoas de todo o resto do mundo. Isso naturalmente gera oportunidade. Oportunidades, Oportunidade de exatamente. negócio, oportunidade de confraternização. O que vai acontecer muito, no caso da Alemanha, é que vocês vão fazer viagens de 2 horas, de 3 horas, É muitas vezes é perfeitamente normal. normal, É exato. normal. É exatamente isso que nós queremos falar aqui hoje neste vídeo. Tudo o que tem a ver com oportunidades, estilo de vida entre estes dois países, prós e contras. Portanto, questões como legalização, estudos, vistos, arrendamento e compra de habitações, tudo o que tem a ver com negócio para estrangeiros será abordado aqui hoje neste vídeo.
Portanto, eu sou o Josué. E eu sou a Júlia. E se ainda não assististe a parte 1 desta comparação entre a Alemanha e a Bélgica, onde falamos sobre salários, sistema de saúde, subsídios sociais e outros tópicos, corre lá porque neste canal te ajudamos a planificar uma imigração segura, inteligente e bem-sucedida. Vamos a isso! Bom, esta pessoa que está agora a nos assistir, é óbvio que pode ser que ele não vá viver por uma cidade ali na fronteira, que faz fronteira entre a Holanda, a Bélgica. Exato. E vá viver numa cidade mais para dentro do país, não é? Portanto, queremos saber agora, Júlia, o que é que implica, quais são as limitações que existem para quem vai viver na Bélgica e para quem vai viver na Alemanha na prática. Epá, Josué, nós não podemos falar disto e não falar um bocadinho da origem da imigração nestes dois países, porque isso conta muito. Por exemplo, no caso da Bélgica, a Bélgica já lida com a imigração, por exemplo, de povos latinos e outros povos africanos há mais de 100 anos. E quando estamos a falar de africanos congoleses ou ruandeses, estamos a falar de mais de 200 anos, porque a Bélgica colonizou o Congo. Portanto, existe ali o Congo belga, não é? Portanto, é falar do Congo belga. De uma dívida, vá. Exatamente, assim, não é? sim, porque aconteceram muitas situações, então a Bélgica aceita imigrantes congoleses há mais de 200 anos. Portanto, já estão muito acostumados ali com esta questão da imigração de povos africanos e de ter realmente os africanos ali no sistema deles. E é claro que é mais fácil a Bélgica ser receptiva, no caso aos Exato. imigrantes africanos, no caso ruandeses ou congoleses. Principalmente congoleses. Exatamente. Principalmente ali na zona de Bruxelas, na zona de Liège, Bruxelas aí na capital, portanto está cheio de imigrantes africanos. Já no caso da Alemanha, José, será que a realidade é a mesma? Muito bem, no caso da Alemanha, já traz aqui um passado completamente diferente. Como já deve ser do vosso conhecimento, a Alemanha tem um passado nazi, um passado de perseguição realmente a tudo que é estranho, tudo que é diferente. E é claro que o imigrante está incluído nisso, não é? Portanto, naturalmente o povo alemão ainda não estava preparado realmente para receber imigrantes. E é claro que os primeiros imigrantes começaram a desembarcar na Alemanha, passaram um bom bocado, não é? Como é óbvio. Fácil. Felizmente, a Alemanha arregaçou as mangas e trabalhou para erradicar tudo que seja realmente grupos extremistas que sejam contra realmente a imigração. E hoje, de facto, a Alemanha é diferente, né? É diferente, embora saibamos que haverá sempre um ou outro foco de resistência, mas em termos efetivos, o que é mais importante para ti? Para ti é importante saber que quando fores a um serviço, não será negado o teu direito, não interessa a tua cor, mas é verdade que... Nem a tua origem, mas a verdade é que o importante a reter aqui é quando tu vais ali àquele serviço, o alemão já foi treinado, digamos assim, para respeitar aquilo que está instituído pela Constituição, pela lei. Portanto, nós tivemos essa experiência, nós vivemos isso, nós vimos isso. O próprio Estado, o próprio governo montou uma forma de combater isso. Coisa, por exemplo, que a gente não vê em muitos países, mas na Alemanha o sistema funciona. Eles montaram um sistema para combater de facto, não é só na boca. Eles não falam só, não, nós aqui somos contra o racismo, estamos a combater. Não, eles efetivamente combatem. Aliás, a Alemanha é bem conhecida por ter esse posicionamento rígido diante das coisas. Isso tem o seu lado bom e tem o seu lado também. A gente já não vai. Pronto, a Alemanha tem aqui esta postura mais rígida, mas na Bélgica existe uma liberdade muito maior. Por exemplo, é mais fácil na Bélgica encontrarmos um imigrante africano ou descendentes de africanos a trabalharem, por exemplo, num banco, numa casa de câmbio, como por exemplo a Western Union, a MoneyGram, a trabalharem, por exemplo, como engenheiros, ser um engenheiro renomado, um empresário de sucesso, do que propriamente na Alemanha. Porquê? Não que na Alemanha não seja possível, mas é que a Bélgica acaba por ter um sistema que deixa as pessoas mais à vontade. Então a pessoa floresce e acaba por conseguir progredir sem ter que abrir mão 100% da sua cultura. Ou então da sua comunidade africana, por exemplo. Já ser aceite em meio aos alemães exige uma integração muito mais profunda e por vezes até
é necessário que tu te tornes um deles a 100%, ou seja, que tu passes a parecer-te como um deles. Isso é muito típico, porque eles são um país nacionalista, ou seja, as pessoas são muito agarradas àquilo que é seu e eles não são tão flexíveis como os belgas, que, como já falámos aqui anteriormente, que deixam as pessoas mais à vontade a estarem ainda agarradas à sua cultura. Na Alemanha não é assim, na Alemanha realmente eles gostam é que tu abraces a cultura deles, Exatamente. entres a fundo em conhecer a cultura deles. É claro que isso não é para todos, porque esse é o perfil dos alemães, realmente. Exatamente. Nacionalistas difíceis. A Bélgica realmente não é tão controladora como a Alemanha. Na Bélgica, o africano pode ser africano e fazer coisas de africano e não é por causa disso que vai deixar ali de ter um cargo de sucesso, que vai deixar ali de poder evoluir na sua vida profissional ou que vai ser mal visto por isto. No entanto, não é toda a Bélgica que está nesta situação. Nós estamos aqui a falar mais da zona de Bruxelas, que é a zona francesa da Bélgica, onde há ali uma presença muito forte da comunidade congolesa. Já no caso da Alemanha, por exemplo, isto não aconteceria, porque eles realmente, como disse o Josué, têm ali esta postura de manter a cultura viva e não permitem realmente que estrangeiros façam totalmente aquilo que querem no seu país, vamos assim dizer. Apesar de que muitos alemães reclamam que aquilo que os africanos fazem na Bélgica, os imigrantes árabes e turcos também têm feito na Alemanha. Portanto, é aqui dois pesos e duas medidas. Não é fácil tu encontrares um país onde os africanos têm a mesma liberdade, que é o caso da Bélgica. No caso, falamos da cidade de Bruxelas, onde os africanos têm liberdade para negociar, para tratarem uns com os outros, como fraternizar, e eles não aproveitam. O que é que eles fazem? Desordem. Ou seja, é uma total desordem. Preferem realmente não, digamos, de certa forma, evoluir. Eles poderiam efetivamente olhar para aquilo e dizer: não, temos aqui a oportunidade, vamos avançar, vamos progredir, mas não. Então, Josué, isso significa o quê? Que os imigrantes africanos têm mais facilidade de entrar na Bélgica do que na Alemanha? Bom, Júlia, vamos já agora falar sobre este assunto. Entretanto, serão os próprios inscritos a tirar as suas próprias conclusões. Portanto, se ainda não és inscrito, aproveita, deixa o teu like e inscreve-te. Existem 6 maneiras da pessoa se legalizar na Bélgica. A primeira é muito simples. Caso a pessoa já seja um cidadão europeu, não precisa de visto. Porque estamos aqui a falar de um país da União Europeia. Isto acabará por servir tanto para a Bélgica como para a Alemanha, está bem? Exatamente. Portanto, estamos a falar da Bélgica, um país da União Europeia. O que é que a pessoa terá que fazer? Muito simples. Basta que a pessoa se dirija à Câmara Municipal correspondente ou então também algo correspondente a uma prefeitura, depende Exato. um pouco do estado em que a pessoa estiver. Portanto, a pessoa ao fazer o seu registro na prefeitura ou na Câmara Municipal será então enviado posteriormente. Mesmo sendo cidadão europeu, existem regras a cumprir. Claro. Tu não vieste a turismo, tu vieste para viver, então tens que comunicar diante da prefeitura, diante da Câmara Municipal, que estás aí para viver. Portanto, nestes 14 dias é o tempo de arranjares a tua casa para levares a morada, não é a tua casa ou o teu quarto. Sim, é o prazo que eles dão. É o prazo que eles dão para tu conseguires orientar. Exatamente. O passo a seguir será a pessoa correr atrás do seu seguro de saúde, porque é obrigatório. E a seguir ao seguro de saúde, então automaticamente será gerado o número do utente, okay? Que será o seu número de identificação de saúde. E este número vai permitir com que também tenhas acesso ao número de segurança social, para que possas então já conseguir trabalhar legalmente, livremente, sem qualquer obstáculos. É importante indicar que não tens que fazer nada nem para ter o número do contribuinte, nem para ter o número de segurança social, porque o número do contribuinte já é gerado, não é, José? No momento em que a pessoa vai se registrar diante da Câmara Municipal ou da Prefeitura, e o número de segurança social é também automaticamente gerado e enviado para ti assim que tu fazes o teu seguro de saúde, não é, José? É um pouco diferente de alguns países, como por exemplo Portugal, onde tu tens que ir em serviço a serviço. Ou seja, tens que ir às finanças, tens que ir à segurança social, tens que ir ao centro de saúde. Não é nada eficiente. Já verificamos que na Bélgica
os serviços trabalham em sintonia, em linha, não é? Uma deixa- coisa da origem a outra. Exatamente, e é a mesma coisa na Alemanha. Portanto, a Bélgica e a Alemanha têm exatamente o mesmo sistema a nível de registro do cidadão europeu, quando decide ir lá morar. Bom, Júlia, qual é a segunda forma da pessoa se legalizar? É a legalização através de trabalho. No caso da Bélgica, a pessoa pode se legalizar como trabalhador qualificado, mas a pessoa pode fazê-lo estando ainda no seu país de origem. Portanto, para que isto seja possível, deve ser a própria entidade empregadora a tratar de tudo, a tratar do visto da pessoa, a tratar de toda a documentação que a pessoa precisa antes mesmo de viajar. E mesmo assim, para que isto aconteça, existe uma lei, porque a Bélgica, como um país organizado, sabe que deve priorizar os próprios belgas e os próprios residentes do país. Então, para que seja permitido que o trabalhador qualificado realmente viaje com esse visto de trabalho, a entidade patronal vai precisar de comprovar diante do Estado belga que nenhuma outra pessoa na Bélgica pode fazer aquele trabalho, né? Pode ocupar aquele cargo. E como é que vai fazer isso? Vai ter que pôr o anúncio ativo na internet durante pelo menos 2 meses. Se as pessoas que responderem ao anúncio não estiverem qualificadas para exercer aquele trabalho, né? A pessoa pode dizer, eu preciso de uma pessoa com XXX características e só aquela pessoa que está em Angola, que está no Brasil, que está não sei aonde, é que tem estas características. Josué, ainda temos aqui, entretanto, a terceira forma para um imigrante se legalizar na Bélgica. Exatamente, e essa terceira será através do estudo. Entretanto, há aqui algumas coisas que nós queremos vos alertar. Entretanto, é uma má notícia mesmo, relativamente aqui à legalização através do estudo. Será aqui digamos assim, será aqui um handicap, não é? Uma desvantagem que vocês terão depois que contornar, ou seja, vocês mantêm-se, estão legais na Bélgica enquanto estão a estudar. Enquanto estão a estudar, podem trabalhar normalmente sem qualquer problema. Entretanto, quando terminarem os estudos, não poderão permanecer na Bélgica. O que é que vai acontecer? A própria empresa acaba por vos obrigar, porque já é um protocolo entre o Estado e a própria empresa que funciona, tá bem? Portanto, a própria empresa vai vos obrigar a assinar um documento em como vocês não irão requerer um visto para permanecerem. Um visto de trabalho. Não vão poder vamos pedir imaginar, visto de trabalho através daquela empresa. Vamos imaginar que vocês estão a trabalhar. Muito bem, é muito simples, não é? Vocês veem ali que vocês estão a terminar o vosso curso, chegaram ao fim do curso, vocês vão querer fazer o quê? Falar com a empresa. Falar com a empresa, olha, o meu visto de estudo acabou, eu preciso continuar aqui a viver e a trabalhar. Como se faz em Portugal, não é? Como se faz, por exemplo, em Portugal, é verdade. Mas a empresa vai vos dizer não porque tu já assinaste um documento onde dizias que estás de acordo em como não será, de facto, no final dos teus estudos, renovado aquele visto. Exatamente. Portanto, a empresa não te vai dar o visto. E nós vamos revelar aqui, não é? No ponto 4, como irás fazer para tentar contornar aqui essa situação. Diga-se de passagem que esta forma não é para todos, nem todos conseguem isso, mas é uma boa solução, é uma dica. Exatamente. É uma dica que poderás colocar em prática. Exato. A quarta forma de se legalizar é o reagrupamento familiar. No caso, por exemplo, de cidadãos europeus ou trabalhadores qualificados que já estejam legalizados no país, a pessoa realmente tem total liberdade para fazer isto, pode levar os seus familiares diretos, cônjuges, filhos, até mesmo pais, avós, para morarem consigo na Bélgica. Isto também acontece na Alemanha. Portanto, esta parte aqui serve para os dois. Estou a falar aqui da parte do cidadão europeu e do trabalhador qualificado. O que é que a pessoa pode fazer? Pode fazer isso no preciso momento em que a pessoa for até à Câmara Municipal ou à Prefeitura para se registrar como morador no país. Deve-se fazer acompanhar do passaporte original do companheiro, mesmo que o companheiro ou familiar ainda não esteja a viver com ele no país, já deve levar este documento e, no caso de serem casados, deve levar a certidão de casamento original ou então a certidão ali de união de facto original, já traduzido por órgãos reconhecidos pelo Estado belga. Portanto, fazendo isto, automaticamente o reagrupamento familiar será feito. Caso o familiar já esteja a viver no país
vai acontecer exatamente da mesma forma, vai receber o número do contribuinte, vão fazer também ali o seguro de saúde, vai receber o número de segurança social e caso ainda não esteja no país, basta só tratar ali um visto de reunião familiar para que a pessoa viaje e já vai viajar ali com tudo pronto, não há qualquer problema, este familiar também poderá trabalhar normalmente. Relativamente aqui à questão do reagrupamento familiar, também uma dica que faz parte naturalmente também do reagrupamento, que tem a ver com pessoas que tenham namoradas, ou seja, caso tu tenhas uma namorada e estejas a viver com ela já há 1 ano ou mais, poderá também aqui associar ao reagrupamento familiar, desde que consigamos comprovar que vivem, que estão juntos, seja através de arrendamento onde tenha realmente o nome dos dois no contrato de arrendamento, ou através de fotos, através também das redes sociais, ou e-mails, fotografias, cartas, bilhetes de avião, onde tenham viajado os dois juntos, por exemplo. Exatamente, tudo que vocês consigam comprovar que existe ali um elo de ligação dessa relação. Mas têm que estar mesmo a viver juntos. Exatamente. Não podem viver em casas separadas, é viver. E realmente isso é muito peculiar, porque a Bélgica é dos únicos países mesmo que se consegue assumir ali um namorado ou uma namorada no reagrupamento familiar, né? Sem ser união de facto nem casamento. E é desta forma que muitos estudantes têm se legalizado na Bélgica, tornando-se assim tão residentes automaticamente. Júlia, qual é a quinta forma de se legalizar na Bélgica? A quinta forma é a legalização através de título de residência temporário ou permanente emitido noutro Estado-membro da União Europeia. Vou dar aqui o exemplo das empresas portuguesas, que são empresas que trabalham com os seus empregados e trabalhadores noutros países como a Bélgica, mas que a sede da empresa está localizada em Portugal. Então estas empresas podem realmente levar estes trabalhadores para a Bélgica para trabalhar. Mas depois, para que estes trabalhadores possam realmente se legalizar na Bélgica, deve-se aplicar o visto de trabalho. Portanto, ali já entra a lei do visto de trabalho, em que a empresa deverá arranjar forma então de confirmar ao Estado belga que não pode contratar nenhum cidadão belga ou nenhum residente da Bélgica, e sim apenas aquele residente de outro Estado-membro da União Europeia. Só assim então é que esta pessoa poderá permanecer mesmo na Bélgica, independentemente se mais tarde vier a se despedir ou não desta empresa. Caso contrário, assim que o contrato desta pessoa termina com esta empresa, que vem de outro Estado-membro da União Europeia, a pessoa também deve se retirar da Bélgica, perde o direito de residir na Bélgica. Josué, vamos então aqui à sexta e última forma de legalização na Bélgica. A sexta forma de legalização na Bélgica será através do asilo. Pois é, vocês poderão pedir o asilo na Bélgica. O asilo na Bélgica funciona exatamente da mesma forma que nos outros países da União Europeia. Entretanto, há aqui uma ressalva, ou seja, na Bélgica eles não dão o apoio financeiro, não subsidiam como nos outros países, não é? Exato. Como já foi falado aqui em outros vídeos sobre o asilo, vocês sabem que normalmente os países, como por exemplo a Alemanha, dão uma ajuda mensal aos requerentes de asilo. No caso da Bélgica, eles caso peçam asilo lá, irão trabalhar. Então o que é que a Bélgica dá a nível do asilo? Dá comida, dá casa para dormir e dá roupa, é verdade. Mas também temos que olhar aqui para esta situação como algo positivo. Ou seja, uma pessoa, acredito que uma pessoa trabalhando, podendo trabalhar, receberá sempre muito mais do que a ajuda social, não é? Aquela ajuda, aquele subsídio, não é? Para trabalhar, ganhará 1.000 e tal euros, não é? Pelo menos. E com ajuda, claro, depende também do número de membros da família, mas depende também da proposta de trabalho que o governo tiver para a pessoa. Exatamente. Quem ajuda a pessoa a escolher o trabalho é o próprio sistema, não é? O próprio sistema, portanto, o salário vai depender disto, se depois o trabalho é tempo inteiro, não sabemos exatamente, se é tempo parcial, tudo isso, mas em princípio a pessoa realmente acaba por ter mais liberdade e ganhar mais do que se tivesse a receber. Sim, até porque também consegue socializar, conhecer novas pessoas, desenvolver novos horizontes. Portanto, há aqui também
muitas vantagens nesse processo. Sim, portanto, enquanto a pessoa está à espera da sua resposta, positiva ou negativa, pode ir trabalhando. Não depende de ter a resposta positiva para começar a trabalhar na Bélgica e ter ali alguns rendimentos. No entanto, se a resposta depois vier negativa, a pessoa então deverá abandonar de imediato o trabalho, porque vai-lhe ser retirado também a licença que lhe é entregue para trabalhar e deste modo a pessoa deve deixar totalmente o trabalho. Júlia, já falamos da Bélgica, já abordamos aqui as 6 formas de se legalizar na Bélgica. Vamos agora abordar as 5 formas de se legalizar na Alemanha. Quais são? É isso, Josué. Realmente, no caso dos cidadãos europeus, que é a primeira forma, é exatamente igual à Bélgica. Portanto, na Alemanha, não se esqueçam, é um país bastante rígido. Realmente, a forma como nós explicamos as coisas é a forma que as coisas devem ser feitas. Portanto, primeiro arranja-se a morada, naqueles primeiros 14 dias, depois vai-se até à Câmara Municipal, já com a morada, e ali então a pessoa pode livremente trabalhar e morar na Alemanha e reagrupar também a sua família, que é o ponto número 2. O reagrupamento familiar também é exatamente igual, com exceção ali da parte dos namorados. No caso da Alemanha não há cá namorados, no caso da Alemanha é casados e união de facto. E agora, Josué, o número 3, a terceira forma de se legalizar, qual é na Alemanha? Uma das formas que vocês podem também se legalizar na Alemanha será através de um visto de trabalho. O visto de trabalho funciona exatamente da mesma forma que a Bélgica. Entretanto, na Alemanha vocês têm algo que não têm, por exemplo, na Bélgica, que será um visto para trabalhadores qualificados. É verdade, só a Alemanha tem. É um visto que vos permite, durante 6 meses, ou seja, é-vos atribuído um visto de 6 meses para que vocês possam procurar ativamente trabalho na Alemanha. E durante esses 6 meses, vocês terão então a vossa grande oportunidade. Alertando aqui que vocês terão naturalmente que garantir os meios de subsistência suficientes para permanecer durante os 6 meses e também reservar uma estadia. Portanto, se tu és formado, se tens um diploma, tens uma formação, terás aqui a oportunidade na Alemanha. Basta que tu, pelo menos durante 2 anos, te esforces para fazer o quê? Para juntar algum dinheiro. Claro que quando tu fores pedir o teu visto, já terás que ter também aqui algum conhecimento de alemão, ou seja, o nível B2. Tá bem? Portanto, esses 2 anos não é só para juntar dinheiro, mas até para a pessoa se preparar a nível mesmo da língua. Exatamente, poder aprender o alemão pelo menos até o nível B2, que é o exigido, tá bem? E o cálculo mais ou menos para 6 meses de estadia, a nível de procura de emprego, para poder te manter na Alemanha, são cerca de 10 mil euros. Portanto, é um valor que deverá rondar ali nos 10 mil euros e, tendo sucesso, então estarás legalizado na Alemanha e poderás fazer a tua vida. E se tiveres família, poderás depois fazer o teu reagrupamento familiar. É isso mesmo, portanto é uma grande oportunidade que a Alemanha está a dar aqui, sem ligar a nacionalidades, se és da onde, se vens da onde, se és realmente um trabalhador qualificado, tens essa oportunidade de emigrar para lá sem ninguém te incomodar, vais, pegas no teu dinheiro, não é? Como o Josué disse. Não há qualquer aqui. tipo de discriminação, não. Exato. Qualquer pessoa pode ir para a Alemanha buscar uma oportunidade. E relativamente aqui ao visto de estudante, Júlia? O visto de estudante é a 4ª forma de se legalizar na Alemanha. E pasmem, Josué, a Alemanha tem aqui outra vez uma grande vantagem, porque o visto de estudante na Alemanha é o único visto que permite que a pessoa se legalize estando dentro do país como turista. A Alemanha não permite qualquer outro visto quando a pessoa já está dentro do país. Portanto, se a pessoa chega como turista na Alemanha, tenta trabalhar, não. Vais ter que voltar no teu país de origem e ser contratado estando no teu país de origem. Mas no visto de estudante, se o teu curso de línguas ou curso universitário for de mais de 1 ano, tu podes te inscrever lá e começar o ano letivo lá e ter a tua legalização diretamente lá. Claro, garantindo também meios de subsistência, claro, sempre. Assim que terminar os estudos, fica já com o documento, no caso, o título de residência alemão. Né? Exato. É de facto uma grande vantagem. E a pessoa depois disto pode permanecer no país como? Através do visto de trabalhador qualificado. É claro que a pessoa tem que aproveitar e, neste espaço de tempo, aprender alemão para garantir pelo menos o nível B2 e então depois de terminar o curso, ir diante do Estado alemão dizer então que quer permanecer no país para procurar emprego.
e ser-te-ão dados também aqueles 6 meses para conseguir emprego no país. Existe aqui outra forma, não podemos dizer exatamente que é a quinta forma de se legalizar, mas existe aqui uma maneira da pessoa tentar fazer isto, não é? Porque na realidade a quinta forma de se legalizar na Alemanha é o asilo, mas já vamos falar disso. Vamos primeiro aqui falar da outra forma que a pessoa pode tentar fazê-lo, mas é muito difícil. Pois é, a Alemanha é um país muito rígido, na verdade. E vocês tiveram um tipo de residência, por exemplo, e naquele mesmo cenário que nós já montamos aqui há pouco para a Bélgica, que é eu, por exemplo, estar a trabalhar com uma empresa portuguesa na Alemanha, eu não vou me conseguir legalizar. Isto porquê? Porque enquanto eu estiver com a empresa portuguesa, sim, posso lá estar porque a própria empresa já tratou de todas as burocracias. Mas a partir do momento em que eu já não estou a trabalhar com esta empresa, no caso portuguesa, não poderei permanecer e naturalmente não vou poder legalizar com o título de residência português, por exemplo, na Alemanha. Exatamente, a não ser realmente que a pessoa volte no seu país de origem e passem num contrato, por exemplo, não é? Seguindo aqui o mesmo caminho, não é? Sim, exatamente. Ou seja, a partir do caso de Portugal, a título de exemplo, desde Portugal a pessoa consegue um trabalho na Alemanha, com uma empresa alemã. Com uma empresa alemã, neste caso, eles irão tratar de tudo, já é completamente diferente. Já estamos aqui a tratar já de um visto de trabalho. Pois é, Júlia. E relativamente ao asilo, como funciona aqui a questão do asilo na Alemanha? O asilo na Alemanha também é parecido ao asilo nos outros países da União Europeia. Realmente na Alemanha não se pode mesmo trabalhar enquanto se está à espera da resposta do Estado em se o asilo foi aceito ou não. A pessoa fica 100% dependente do Estado. Portanto, em outros vídeos nós já demos aqui uma estimativa de quanto mais ou menos uma família ali de 3 pessoas recebe no asilo da Alemanha, cerca de 800, 900 euros para se manter. Portanto, a pessoa recebe essa ajuda, recebe uma casa, um sítio para ficar, recebe roupa, recebe também comidas e, portanto, a pessoa vai se mantendo ali com estas ajudas até ter a resposta. Portanto, aquilo que não podemos esquecer é que a Alemanha realmente, a postura séria, rígida e implacável da Alemanha é também mantida no asilo, Josué. Exatamente, ou seja, a pessoa enquanto lá estiver não pode trabalhar, não pode viajar para fora, portanto a pessoa tem que ficar ali e, claro, e fica mesmo sobre a responsabilidade do Estado, enquanto aguarda pelo sim ou pelo não do próprio governo. E ter uma história forte e realmente com provas. Porque a Alemanha não tem pena de negar asilo. Eles querem ver. Eles quando te aceitam mesmo. É dos países com as melhores condições de asilo. As pessoas que têm melhores condições de asilo são as pessoas que vão para a Alemanha. Posso-vos garantir, o asilo na Alemanha, a pessoa fica mesmo bem. A pessoa não lhe falta nada. Fica tudo bem mesmo. A pessoa até recebe um dinheiro considerável do social, mas tem que ser aceite. Se for aceite, ótimo. Todas as condições ser-te-ão dadas. Curso de língua, tu vais poder começar uma carreira do zero. Uma boa integração. Uma boa integração, tu vais estudar bem, os teus filhos, vocês vão viver bem. Mas, para ser aceite, eles vão a fundo na investigação sobre a tua história e querem provas. Está bem? Na Alemanha, inclusive, a pessoa até pode pedir asilo e não entregar os documentos, mas com o tempo eles te pedem os tais documentos. Portanto, com o tempo vais ter que arranjar os documentos para entregar. Não vou entregar passaporte. Sim, não vais entregar passaporte até um X tempo, mas depois eles vão te pedir que tu te dirijas até à Embaixada de Angola para ir solicitar ali os documentos que tu perdeste ou que tu não conseguiste entregar, porque eles senão ameaçam-te de te cortarem as ajudas sociais porque tu não queres revelar a tua identidade angolana. Tens que mostrar alguma coisa. Não podes não mostrar nada. Para evitar essas coisas convém que logo que a pessoa vá pedir asilo mostre pelo menos a cédula pessoal. O documento ideal para mostrar no asilo na Alemanha é a cédula pessoal. Quando a pessoa já está fora do sistema de asilo ou quando a pessoa emigra como cidadão europeu ou com título de residência, não é? A trabalho, visto de trabalho, estudante, a pessoa tem ali formas de conseguir alugar uma casa. No caso, por exemplo, a Alemanha, não chegamos a falar dos sites disponíveis para a pessoa procurar ali quartos ou casas. Um dos sites é o www.immobilienscout24.de.
como vocês podem ver aqui, e realmente através deste site vocês podem pesquisar como é que são as casas na Alemanha, toda esta questão ali, não é? Os preços, exatamente. E já agora, falando de casa, é importante aqui vos elucidar de algumas situações que acontecem muito na Alemanha, não é? Na Alemanha, que é exatamente a dificuldade que os imigrantes africanos têm de arrendar casa. Até muitas das vezes é mais fácil comprar do que arrendar. Por quê? Sem dúvida. Porque, infelizmente, as casas arrendadas aos imigrantes acabam por ficar em muito mau estado, não é? E há essa dificuldade também de se arrendar por causa disso. Apesar disso, também não se pode excluir o fator preferência. Por exemplo, os imigrantes têm sempre muitos filhos. O africano tem sempre 3, 4, 5 filhos e é claro que no mercado de concorrência, porque o mercado imobiliário é concorrência, se um senhorio tiver que escolher entre uma família com 5 ou 4 filhos e uma outra família se calhar com um filho só, é claro que... E um nativo, ou seja, quando eu falava ali em preferência, referia-me mesmo também à questão de ser um nativo, não é? Que se entende com ele mais diretamente. E a condição da pessoa. Exatamente, portanto, ali o imigrante africano, já por ter aquela lacuna de às vezes, em alguns casos, não ganhar tanto mais do que o salário mínimo, e também a questão de ter muitos filhos, realmente são coisas que criam ali uma barreira na hora de arrendar casas, e arrendar casas na Alemanha e na Bélgica o mercado é extremamente concorrido, ok? Vocês estão a concorrer com 50 famílias por um apartamento, e depois para visitarem o apartamento até é horrível, pessoal, é uma das partes mais difíceis da imigração nestes dois países, porque a pessoa, para conseguir ter onde viver, tu podes ter dinheiro no bolso, mas depois para conseguires uma casa, nós sofremos muito relativamente a isso. Às vezes até mesmo o próprio contactar, assim que eles percebem que tu não falas alemão, assim que eles percebem que tu não falas francês, só isso, sem brincadeira, eles fogem de ti, porque eles não querem lidar contigo. Porque eles já imaginam um cenário negro. Catastrófico, exato. De ter que estar a te explicar coisas se tu não estás a entender, não se sentem à vontade. Não se querem dar o trabalho também. Pronto, não se querem dar o trabalho. Não te respondem e-mails, quando percebem logo que és estrangeiro, simplesmente não. E o melhor mesmo, José, no caso dos estrangeiros, em vez de, para quem já está no país, em vez de procurar na internet, por exemplo, é ir às imobiliárias. Porque aí a própria imobiliária é que faz como intermediário. Sim, vai servir como intermediário para vos ajudar nesse processo, não é hipótese. Lembrei-me aqui de uma situação relativamente à forma como as pessoas vivem a vida profissional tanto na Bélgica como na Alemanha. Como nós dissemos, na Bélgica existe uma liberdade maior para com os imigrantes neste sentido. Então, relativamente à Alemanha, quando na Alemanha, se a pessoa quiser fazer um negócio desses, tem que ir buscar na Bélgica. Tem que ir buscar na Bélgica e já é um pouco mais complicado também. Exato. A nível de, por exemplo, abrir um estabelecimento. Sim. Por exemplo, na Bélgica também isso acontece, mas relativamente ao pessoal congolês é sempre aquela facilidade. Na Bélgica é preciso tu teres um papel que diz que tu podes realmente ter aquele negócio. Exato. Também é possível, mas na Alemanha é mais severo. Porque na Alemanha tens mesmo que ter aquele documento, não há exceções. Todo mundo tem que ter aquele documento. Na Bélgica há exceções, na Alemanha por isso que há muito mais dificuldade destes negócios florescerem na Alemanha. Não é? Por isso é que eu gosto de Colónia. Encomenda, Colónia é aquela cidade em que dá para fazer comércio. Ali abriu-se uma extensão de Bruxelas. Nem que seja mesmo. Tem também, sim, nem que seja mesmo de forma informal, por exemplo, tem pessoas que compram e revendem, não é? E revendem em casa, mas só que em Colónia a pessoa abre mesmo um estabelecimento. Parece que ali, eu sinceramente não sei bem porque naquela zona do país é que isso aconteceu. Não sei se é por estar ali perto da Bélgica, mas ali em Colónia também africanos abrem negócios. Mas lá está, é uma determinada cidade. Quando estamos a falar de Colónia, estamos a falar também das cidades ao arredor. Düsseldorf, Dortmund, Münster. Estas cidades ali assim, Leverkusen, são cidades que estão ali em volta e que realmente o movimento africano é mais forte, a presença ali da comunidade africana é muito forte, porque quem é que tem a facilidade das coisas na Alemanha? Os turcos. Da mesma forma como
como os belgas têm uma dívida para com os congoleses, os alemães têm uma dívida para com os turcos. Então os turcos são aqueles que têm toda a liberdade para abrir qualquer tipo de negócio, roupa, comida, restauração, automóveis. São os turcos que vendem os carros na Alemanha, esse negócio é deles. Realmente eles é que têm ali a vantagem, mais do que os africanos. No caso, carros em revenda, não é? Revenda de carros, stands, pequenas stands automóveis, okay. Exatamente. Isso depende muito, né? Se a pessoa for uma pessoa mais concentrada... Sim, vale a pena a Alemanha vai-te dar oportunidades. Tu és uma pessoa mais pacata, gosta de tranquilidade, sim. Gosta de... A Alemanha é um ótimo país, claro, isso depois vai depender de cada um, ok? A escolha é... Nós falamos aqui de muita coisa. Mas José, eu dizia aqui, porque é que eu falei que nós já não estamos em idade escolar? Os jovens que querem, por exemplo, implementar certos projetos, embora que agora a Alemanha está a tentar abrir-se um pouco mais neste sentido, mas ainda assim diz-se muito que os jovens têm mais facilidade em entrar no mercado de trabalho qualificado, assim com melhores ofertas, digo jovens africanos, na Bélgica. Dizem que a Alemanha é muito rígida. A Alemanha é, se não estudar assim, não vai estudar assim. Para entrar na faculdade na Alemanha é difícil, tá bem? A pessoa que estudou na Alemanha, um jovem que estudou na Alemanha, para conseguir depois entrar no ensino superior tem que ter médias altas. Já na Bélgica é mais aberto. E também existem áreas que se estudam melhor na Bélgica e existem áreas que se estudam melhor na Alemanha. Já se ouviu falar muito ao longo dos anos que o ensino belga é um ensino forte na área das matemáticas. Já na Alemanha, a nível das engenharias e das artes, acaba por ser ali também mais forte, e a nível também da medicina e enfermagem. Portanto, isto é muito ela por ela, não é, José? Depende muito realmente do ponto de vista da pessoa. Depende muito e também tem muito a ver com aquilo que é a tua área. Por exemplo, há pessoas que conseguem se lidar, pessoas que vêm de áreas técnicas, a Alemanha é ótima, até mesmo informática. Isso tem muito a ver com aquilo que é a tua área. Sim. A dificuldade que tu terás tem muito a ver com a prospecção que tu tens que fazer. Tens que parar e ver qual é a tua área e aonde tu te encaixas melhor, se é na Bélgica ou se é na Alemanha. Espero que tenhamos vos ajudado aqui a clarificar as vossas ideias e a escolher o país certo. Portanto, quem procura realmente uma vida de mais liberdade, mais comunidade, mais calor humano a nível da comunidade, deve então ir para a Bélgica. E quem procura uma vida mais calma, mais pacata, uma vida mais organizada, mais regrada, será então a Alemanha. Não quer dizer que na Bélgica, por exemplo, nós estivemos a falar aqui de cidades como Antuérpia. Antuérpia oferece também um pouco daquilo que a Alemanha oferece. Antuérpia também é muito calmo, mas entretanto, como disse o José... Tem a ver com aquilo que é a característica principal dos países, né? Na Alemanha impera a ordem e a disciplina. Na Bélgica, a liberdade e a oportunidade. Pessoal, muito obrigada e tchau! Tchau, até a próxima.